A paz de Deus, mais do que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos Araújo e estamos aqui no nosso curso online de teologia, ok? E hoje nós vamos falar sobre os livros históricos, aula 1 dos livros históricos. Está aí uma parte bastante interessante da Bíblia e tem tanto na versão hebraica da Bíblia, ou seja, a versão inicial, não vou falar original porque a Bíblia cristã também é original. Mas nós tomamos emprestados dos judeus essa parte do Antigo Testamento. Aquilo que é para nós é Antigo Testamento, sabemos, na Bíblia hebraica, na verdade, é toda, né? Os judeus, eles não creem que o Cristo veio. Então eles acreditam que ele está por vir. Se ele está por vir, o nosso Jesus, para eles, não é Cristo. Okay? Isso é tema para uma outra discussão, para uma outra aula. Vamos entender algumas coisas então. Lá na página 2 vai falar, né, como introdução, que na Bíblia hebraica os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis não são chamados de históricos, mas sim de profetas anteriores, né? Então a ideia é, os livros estão arranjados em 3 categorias na Bíblia hebraica. Você tem a Torá, que é a lei, ou o Pentateuco, né, de Gênesis a Deuteronômio. Depois você tem os profetas, que se subdividem em 2 categorias, que aí você vai ter profetas anteriores e aí seria o Nebim, né? Torá, Nebim, que seriam os profetas, com os profetas anteriores, que seriam profetas anteriores. São os profetas que estão, né, citados nos livros acima. E os profetas posteriores, que seriam os profetas que nós conhecemos mais tradicionalmente, né? Como Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12, que vai de Oséias a Malaquias. Ok? E os demais livros da Bíblia hebraica são os escritos, ou o Ketubim. Então você tem a Torá, que seria a lei, os 5 livros de Moisés, o Nebim, que seriam esses livros proféticos, e o Ketubim, que seriam os escritos e o conjunto dos outros livros, né? Tanto que a expressão que resume e traduz a Bíblia hebraica é Tanakh, que seriam a sigla para, né, Torá, Nebim e Ketubim. Muito bem, esses livros foram chamados históricos, esses que nós vamos estudar hoje, pelo fato deles darem sequência às narrações contidas em Deuteronômio. Então você vai, toda a situação, desde o Gênesis, desde a criação do mundo, narrada por Moisés pela tradição oral. Óbvio que Moisés não estava na origem do mundo, né? Ele não viveu tanto tempo assim, mas a tradição oral, desde aqueles filhos de Adão, que vão seguir a linhagem de adoração a Deus, de ouvir aquilo que Adão, Eva e os que são fiéis falavam, né? E essa tradição vai chegar, ela muito tardia, ela vai chegar até Moisés, que compila. Na verdade, ela chega pelo povo de Israel, aqueles que são mais fiéis, aqueles que exerciam uma posição meio que sacerdotal, embora o sacerdócio não existisse na época, e eles, e escriba também, eles registram isso e passam para Moisés, que como homem letrado registra tudo nos livros, no livro do Gênesis. Depois nós temos toda a história do Êxodo até Deuteronômio, que é a trajetória do povo durante os 40 anos no deserto. Então nós vimos depois a Josué trabalhando a ideia de tomada, né? Nós vamos ver a questão do livro de Josué trabalhando a tomada da terra de Israel, de Canaã, terra original, prometida, promessa de Deus, e como Deus prometeu, né, vai ser o nosso tema teológico de hoje, Deus não deixaria de cumprir. Esses livros foram chamados então históricos por conta dessa sequência depois de Deuteronômio. Esses livros descrevem as ocupações e o assentamento de Israel na terra prometida. Então Israel, como é que ele toma, como é que ele consegue se assentar, como é que é a distribuição das tribos. Depois ele fala também, esses livros vão trabalhar a questão da transição dos juízes, período dos juízes, até a monarquia de Israel. A divisão, depois disso, e o declínio do reino, com os cativeiros do norte, que é Israel, e do sul, que é Judá, e depois o regresso remanescente. Ok? Então vamos lá. Primeiro livro, então, a partir da página 3, livro de Josué. Josué, pensando na questão de introdução e título, a primeira metade do livro vai falar da conquista da terra por parte dos israelitas. Como os israelitas eles vão conseguir conquistar essa terra.
E como é que eles vão fazer isso? E vai ficar bastante evidente nessa parte do livro, que eles fazem isso com a ajuda de Deus. Ou seja, um mandato divino com a atitude divina ajudando os homens. Os homens que fazem, mas pelo poder da mão poderosa de Deus. Depois vai trabalhar a questão da morte de Moisés, né, mostrando que ele vai marcar essa transição de Deuteronômio para Josué. O livro vai iniciar dessa forma, né? Eu tenho o propósito do livro, né? Eu falei da primeira sessão. A primeira sessão vai trabalhar como eles conquistaram. A segunda sessão vai falar da divisão da terra. Como é que eles vão dividir? Cada tribo recebe uma porção. E o livro vai terminar, depois que essa porção ela é espalhada para o povo de Israel, ele vai terminar mostrando como Josué ele vai morrer deixando um desafio, que é aquela ideia de, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês vão servir? É um desafio, o desafio do povo de servir. Como o tema e propósito desse livro, o tema do livro é a tomada da terra prometida. Né? Fica claro ao ler o livro, é muito simples de se entender isso logo de cara. E o propósito histórico é documentar a conquista de Canaã pelos israelitas. Então o propósito do livro, ao ser escrito, era deixar um registro para a posteridade de que Israel de fato foi abençoada por Deus e conseguiu assegurar a terra que Deus havia prometido de antemão. A autoria e a data do livro. Não temos certeza de quem escreveu o livro. Não temos. É muito comum, queridos, né? A tradição vai nos dizer, por exemplo, entre os autores que se tem, a tradição insinua, seria Finéias e Eleazar. Porém, uma das tradições, mas a tradição judaica, que é a mais aceita, ela vai atribuir o livro mesmo a Josué. Bem, o que nós podemos dizer é que Josué não escreveu o livro todo. Por quê? Porque relata a morte dele. E nós não somos espíritas para dizer que Josué, ao morrer, volta, psicografa e escreve o restante do livro. Não. Provavelmente Josué escreve o livro, a maioria do livro. Não se tem como ter prova disso, mas a tradição mostra. Não tem por que duvidar também. E no finalzinho, quando ele não está mais, alguém vai registrar aquilo que é mais importante. Okay? Os pontos teológicos do livro de Josué estão ligados a o Deus que cumpre as promessas. Então o livro deixa muito claro que Deus fez a promessa e Deus cumpriu. O conceito de aliança, que até hoje, estou aqui com a minha, representa, no mundo ocidental, é algo muito importante, porque representa um concerto, representa você realmente se comprometer com algo ou alguém, e Deus se compromete com o seu povo, e exigia que o povo também se comprometesse com ele. E a conquista da terra que lhes dá o descanso, tipificando a ideia do descanso sabático, ok? Deus dos 10 mandamentos determina um tempo de descanso. E no livro de Josué, ao conquistar, percebe-se que esse descanso finalmente ele vai chegar. Óbvio que nós já sabemos, porque estudamos isso um pouco, que esse descanso não vai perdurar por muito tempo. Fala sobre o esboço, quais são os principais pontos do livro de Israel segundo Halley. A partir de agora, sem dúvida alguma, esse que é o Manual Bíblico Halley, né? Eu vou mandar ele como livro de apoio para vocês. Ele com certeza para mim, o livro que vai nortear todas as aulas até o final do curso, porque ele é de uma qualidade excelente e ele vai nos direcionar bem aqui. Segundo o esboço que ele traz aqui o esboço dos capítulos, né? O capítulo 1 vai falar sobre a questão do livro, a importância do livro. O capítulo 2 fala dos espias, os dois espias e Raabe. Aquela relação de quando eles são escondidos por Raabe. Raabe, então, que é uma prostituta, ela vai liberá-los, ela vai deixá-los sair, né? E em troca ela pede para não ser a terra dela destruída. Isso revela para Raabe um temor enorme. Observação, prostituta, normalmente as pessoas falam, essa prostituta não vale nada, era uma pessoa baixa, e não sei. Não. No caso, Raabe poderia ser uma prostituta cultica, ou seja, alguém que tinha uma posição social até interessante naquela terra, porque ela era uma prostituta dos templos dos deuses que Jericó adorava. Então, ela poderia até ter uma posição
importante, o interessante é que ela reconhece o poder do Deus de Israel. Ela teme ele e pede para ser livrada, para ser salva. E é salva. Tanto que vai parar na genealogia de Jesus. Raabe, né, uma ex-prostituta, se torna a única mulher citada na descendência de Jesus. Né? Fantástico. Bem, você tem o capítulo 4, o capítulo 3 com a travessia do Rio Jordão. Novamente Deus abre, não agora o mar, mas o Rio Jordão, em épocas de cheia, que o período é esse, né, historicamente falando, e isso faz com que se tenha um milagre extraordinário ali, porque a passagem de qualquer rio em período de cheia é difícil, o Jordão não é diferente dele. Né? E uma coisa curiosa é que naquele mesmo trecho que o povo de Israel vai passar, alguns milhares de coisa de 1400 anos depois, Jesus vai ser batizado por João Batista. É o mesmo trecho. A história nos mostra que não tem, a localidade é muito próxima. Né? Não vou falar exatamente no mesmo lugar, porque nós não temos como medir, mas a região é a mesma. Algo interessante. As pedras comemorativas no capítulo 4, para que ninguém nunca mais esquecesse daquilo que Deus fez. No capítulo 5, a celebração da Páscoa. Fazia tempo que Israel não celebrava a Páscoa de uma forma tão poderosa como quando ela se assenta na Terra Prometida. A queda de Jericó, né, de forma também, mais um milagre divino poderoso, quando as muralhas vão cair e o povo, depois de dar suas 7 voltas, Deus mordendo o povo, glorificar o nome dele, a arca da aliança na frente, os sacerdotes e o povo de Deus, os guerreiros, o povo de Deus gritando e as muralhas vêm ao chão. É óbvio que não foi o poder do grito do povo, foi o poder de Deus. O poder de Deus, ele pode ter usado o grito mesmo, ampliando, ou um terremoto. O terremoto foi gerado, provavelmente. Nós vamos ver uma nota arqueológica daqui a pouco. Ok? Capítulo 6, a queda de Jericó. Capítulo 7 e 8, a queda de Ai e Betel. Ai e Betel, duas cidades muito próximas, 2 km de diferença. E Ai, uma cidadezinha pequena, por conta do pecado da capa de Amã, que ele vai pegar aquilo que não deve, dos despojos de Jericó, Israel perde a batalha. Olha só, Israel perde a batalha pela desobediência de um. Ou seja, a desobediência ela é tão repugnante para Deus que ela pode gerar, né, consequências terríveis na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um. No capítulo 9 e 10 é a batalha que o sol se deteve. Existem indícios de que nós estamos, de alguma forma, um dia atrasado na história. É uma conta muito complicada, um físico da NASA uma vez revelou essa possibilidade mesmo, e o Sol ficou parado lá no céu por um dia inteiro para que Josué pudesse conquistar aqueles povos que ainda restavam. No capítulo 11 fala dos reis do norte, são derrotados, né, a parte do norte da Palestina onde Israel ia se apropriar. No capítulo 12 é a lista dos reis destruídos, todos eles, os mais de 30 reis derrotados por Josué. Dos capítulos 13 a 22, olha só, 13 a 22 é a divisão da terra. Então, como a terra vai ser dividida. E, finalmente, nos capítulos 23 e 24, o discurso de despedida de Josué, quando ele vai falecer. Uma nota arqueológica que eu quero deixar aqui. Quando eu falo nota arqueológica, eu quero falar daquilo que aconteceu e a história consegue os registros. A arqueologia é a ciência que vai levantar fatos através de artefatos históricos, ou seja, restos de muro, de casas, de ossos, de utensílios. Tudo isso ela vai buscar vestígios, escrita, né, para mostrar como prova daquilo que nós alegamos hoje. E as escrituras têm muito apoio da arqueologia. O Dr. Rodrigo Silva, que eu já coloquei vídeo aqui para vocês, ele é muito bom nessa área, ele é brasileiro, e ele tem vídeos incríveis no seu programa Evidências. Ele é arqueólogo de formação. Aí eu coloquei aqui a nota arqueológica. O Dr. John Gersten, diretor da Escola Britânica de Arqueologia de Jerusalém e do Departamento de Antiguidades do Governo da Palestina, escavou as ruínas de Jericó entre 1929 e 1936. Lá encontrou cerâmica e escaravelhos que evidenciam que a cidade tinha sido destruída por cerca de 1400 a.C., coincidindo com o tempo de Josué. É exatamente esse tempo que a maioria dos historiadores e estudiosos eles acreditam. E descobriu evidências muito pormenorizadas que confirmavam a narrativa bíblica de modo notável. Ou seja, isso é uma comprovação esclarecedora. Por exemplo, no versículo 20 fala, ruíram as muralhas, né? O Dr. Gersten descobriu que o muro realmente foi abaixo. Ele realmente foi, ele ruiu e caiu.
era duplo esse muro, ele tinha 2 muros ficando separados um do outro por uma distância de cerca de 5 metros, e o muro externo tinha 2 metros de espessura, e o interno 4 metros, ambos de uns 10 metros de altura. Então um muro desse para cair naquela época não se tinha tecnologia para alcançar. Então foi algo fantástico, né? Ainda nas escavações, né, em Gezer, McAllister da Palestine Exploration Film, entre 1904 e 1909, no extrato correspondente à época dos cananeus, de cerca de 1500 a.C., qual precedeu a ocupação israelita, encontrou ruínas em um lugar alto. Ele encontrou essas ruínas em um lugar alto. Ela tinha sido um templo no qual adorava o deus Baal e a sua deusa Astarte ou Astarote. Você vai ver que no contexto ali, esses são os deuses principais adorados, né, pelos povos que Israel vai tomar o poder ali. Era uma superfície de 50 metros por 40, cercada de muro, sem cobertura, onde habitantes celebravam suas festas religiosas. Dentro do muro havia 10 colunas de pedra bruta, de 1,60 m a 3,60 m de altura, diante das quais se ofereciam sacrifícios. Sobre os detritos estava, nesse lugar alto, McAllister encontrou grande quantidade de jarros contendo, olha só que coisa horrível, os despojos, o resto de crianças recém-nascidas que tinham sido sacrificadas a Baal. A área inteira se revelou como sendo um cemitério de crianças recém-nascidas. Ou seja, por que Deus manda destruir todos aqueles povos que o Josué encontra pelo meio do caminho? Aqueles povos estavam contaminados com um tipo de religião idólatra, que não adorava ao único Deus verdadeiro, e ainda que era responsável por práticas que são absurdas até hoje, da perspectiva do povo da nossa época, né? Como sacrifício de crianças passadas pelo fogo. Queimavam as crianças vivas muitas vezes para sacrificar e satisfazer os desejos insanos de deuses daquele período. Okay? O livro de Juízes. Entre a página 4 e 5, nós vemos a introdução e o título, né, que vai falar. O livro de Juízes narra a história de Israel desde o falecimento de Josué até o levantamento de Samuel. É basicamente isso. A história é mais ou menos assim. O povo, ele se rebelava, nós já vimos isso, né? Desde do período de travessia do deserto era assim. O povo se rebelava contra Deus e erguia outros deuses. Então a idolatria vai ficar muito presente entre Israel. Como consequência, ele era derrotado, subjugado pelos seus inimigos. O povo se arrependia, clamava a Deus. E como consequência, Deus vinha, na sua incrível misericórdia, Deus vinha em socorro. Então Deus respondia levantando o quê? Um juiz, um líder, que liderava o povo contra os inimigos, né? O título do livro, então, ele vai receber esse nome por conta desses principais personagens, que em hebraico é o Sofetim. O Sofetim. Esses Sofetim, ou juízes, tem significado de juízes, governadores, libertadores ou salvadores. Então eles tinham todos esses papéis eram atribuídos a eles mesmos. Esses juízes, entretanto, eram mais que simplesmente juízes mesmo, árbitros. Eles não simplesmente julgavam, eles realmente libertavam. Né? Eles eram dotados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus tomava eles e eles davam vitória para Israel. Ao todo, contando Débora, alguns não contam Débora por ser mulher, e naquela época a mulher não ter grande primazia, mas o fato é que Débora também foi uma juíza. São 13 ao total, ou foram 13 ao total. A autoria, a autoria não faz declaração direta sobre quem, o livro não faz isso, né? Quem foi que escreveu ou a data em que foi escrito. O escritor de Juízes provavelmente deve ter sido um homem que agia durante o primeiro reinado de Saul, provavelmente entre 1020 a.C., talvez a data mais próxima aí. Sobre o tema e o propósito de Juízes, o propósito de Juízes é narrar a história de Israel desde a morte de Josué até o tempo de Samuel, né, mostrando como o Reino Unido se comportou, como se tornaria a partir de Saul, né? Reino Unido, e como o povo se comportou. O esboço do livro basicamente é o seguinte: no capítulo 1 fala dos cananeus que foram deixados na terra. Josué não destrói todo mundo, isso vai ser um problema sério, né? Ele deveria destruir todos, mas por alguma razão ele deixa alguns povos espalhados, que inicialmente não mexem, não são loucos de mexer com o poderoso Israel, mas ficam lá e dão muito trabalho. No capítulo 2 fala da apostasia do povo, depois da morte de Josué. No capítulo 3, vamos falar dos primeiros juízes, né? O Tiniel, que livrou Israel dos mesopotâmicos, Eude, que salvou Israel dos moabitas, dos amonitas e dos amalequitas, Sangar, que salvou Israel dos filisteus. Entre o capítulo 4 e 5 fala de Débora e Baraque, que salvaram Israel dos cananeus novamente.
Nos capítulos 6, 7 e 8, a famosa história de Gideão, né, que salva Israel dos midianitas e dos amalequitas. É interessante que foram povos do Oriente, né, e, Gideão, ele tem uma força de 300 homens apenas. Ele aplica um castigo tão terrível a esses povos que eles nunca mais aparecem. O capítulo 9 fala de Abimeleque, né, que com dinheiro do templo de Baal, destrói o templo de Baal, e com esse dinheiro ele aluga homens para matar os seus irmãos, se torna juiz, né, e assola a cidade de Siquém, fazendo com que a cidade fique completamente acabada. Os capítulos 10, 11 e 12 falam de Tolá, Jair, Jefté, Ibzan, Elon e Abidom. Jefté é o mais importante deles no sentido de declaração do livro, nesses capítulos. Ele fala dele derrotando os amonitas, só que tem uma coisa dolorosa que acontece, porque ele faz uma promessa boba, de certa forma, e essa promessa boba, ele fala que se ele tivesse uma certa vitória, ele iria sacrificar a primeira pessoa que aparecesse na frente dele quando entrasse em Israel. Desnecessário, Deus não pediu isso, ele faz isso, e a pessoa que aparece na frente dele é sua filha, e ele tem que sacrificar a filha dele ali. Ah, mas Deus pediu? Não, Deus não pediu. Ele prometeu algo para Deus, e aí a palavra, nesse período, sobretudo, é muito importante. Então, para não atrair uma maldição para todo o povo, ele vai lá e tem que sacrificar tristemente a sua filha. Dos capítulos 13 ao 16, fala finalmente de Sansão, que é o mais famoso de todos os juízes, sem dúvida alguma, que desde antes de nascer foi designado por Deus para livrar Israel dos filisteus, que de longe foi o povo que mais perturbou o povo de Israel, né? Naquele período dos juízes ali. E ele é o último juiz a ser mencionado pelo livro. Dos capítulos 17 e 18, tem a migração dos danitas que vão se fixar nas terras da cabeceira do Jordão. O pessoal da tribo de Dan, eles saem de onde eles deveriam estar, porque na época os filisteus estavam atrapalhando e iriam trazer muito caos. Eles pedem permissão então para ir para o Rio Jordão e vão se estabelecer lá, antes dos filisteus serem derrotados. Os capítulos 19 ao 21 fala o ato vergonhoso dos benjamitas, né? Que ato vergonhoso foi esse? Foi aquele ato de ter picotado um homem, lembra que nós falamos em História de Israel, que levou quase uma guerra civil, foram israelitas matando israelitas, quase que a tribo de Benjamim foi dizimada. Ok? O livro termina aí. Depois nós temos uma nota arqueológica. Nessa nota arqueológica, nós vamos ver que a Bíblia afirma que o ferro, a nota arqueológica que eu trouxe para vocês, em poder dos cananeus e filisteus, foi uma arma muito poderosa e foi a razão de Israel não conseguir expulsar eles, talvez. Talvez Josué não consiga expulsar eles nesse momento, prefere deixar para depois, e depois os próximos, né, juízes também têm dificuldade, porque eles utilizavam o ferro. E aí tem lá, né, por exemplo, nas passagens de Juízes 17, 16, capítulo 17, Samuel também, 13, e também fala que depois de Saul e Davi, que eles que quebraram a força dos filisteus, e só depois que eles quebraram a força dos filisteus, Saul guerreando por um lado, depois Davi, é que o ferro vai passar a ser usado pelo povo de Israel. Isso é interessante porque escavações têm revelado muitas relíquias de ferro da Filístia, do povo filisteu, por volta de 1100 a.C. Porém, nenhuma região montanhosa da Palestina, até 1000 a.C., tem ferro. E 1000 a.C. para cá, que você sabe que aí vai voltando, né? 1990, 980, aí vai. Nenhuma região de Israel, nesse período, até volta do século 10 a.C., tem ferro, só tem depois disso. Provavelmente pelas conquistas, que esse período é o tempo de conquistas de Saul e de Davi. Vamos falar do livro de Ruth. Bem, a página 6 e 7 vai falar sobre isso. A introdução do livro vai falar que na Bíblia hebraica, a história de Ruth, ela se situa entre os ketubins, né? Ou os escritos. É a terceira divisão do cânon. Então lembre-se, Torá, que é a lei, os profetas. Aí você tem os nebins, né? Que seriam os profetas em si. E os ketubins, que seriam os escritos. Ruth vai entrar nos ketubins. O título recebe o nome da sua personagem principal, que é Ruth. Esse nome pode ser uma modificação moabita da palavra Reiut, né? O que significa amizade ou associação. E aí é que tá, né? Os nomes daquele período
deram o nome dela de amizade e associação, e depois ela se comportou como um dos maiores exemplos de amizade na Bíblia. Bem, aí não sabemos se esse era o nome original dela ou se o nome pelo qual ela ficou conhecida depois de ter agido da forma que agiu, da forma maravilhosa que agiu no livro que leva o seu nome. No segundo ponto tem o conteúdo. Por causa da fome, Elimeleque, né, de Belém, leva a família para morar em Moabe. Moabe é um descendente de Ló, né? Naquela região, infelizmente, ele e os 2 filhos morrem ali, deixando a esposa dele, né, que era Naomi, e as esposas moabitas do seu filho, né, que era Ruth e Orfa, sozinhas, porque eles morrem, os 3 homens da família morrem, sobram as 3 mulheres. Muito bem. Ruth, ela fica com Naomi. Naomi pede para elas irem embora, para elas irem fazer a vida delas. Orfa segue o conselho, né, da sogra. Ruth não. Ruth prefere ficar com ela. Mesmo que isso acarretasse ela nunca mais ter um marido, etc. Mostrando uma fidelidade incrível. Deus honra o seu compromisso, guiando ela até os campos de Boaz, quando eles retornam para os territórios de Israel. Boaz era um parente próximo, onde ela colhe grãos e eventualmente ali nas espigas, etc. E eventualmente encontra um esposo. Então Boaz se torna o seu esposo e ela torna-se a bisavó, ninguém menos que a bisavó do rei Davi, dando origem à família messiânica. Ou seja, dos descendentes de Davi sairão o Messias. Olha só a atitude de amizade, de ter um bom caráter, de ser uma pessoa extraordinária para outra, que foi Ruth para Naomi, fez com que ela fosse colocada entre a primeira matriarca, que dela e Boaz descenderiam os descendentes, né, que levariam a Jesus. Fantástico, não é? A autoria e a data do livro, Ruth provavelmente foi escrito no período do reinado de Davi, o que faz sentido, uma vez que ela é bisavó dele, ele sabia da história, né? Visto que o nome de Salomão não aparece na genealogia. Quando fala de Ruth até Davi, não vai falar de Salomão. Então, provavelmente, foi escrito antes de Salomão, muito provavelmente no período de Davi. Não sabemos, de fato, quem escreveu. O tema e o propósito do livro. Praticamente o tema e o propósito está ligado a um quadro de fé e obediências verdadeiros, né? Os quais atrai a bênção para aquele que faz. Aquele que é obediente, aquele que é fiel, ele é abençoado por Deus. Basicamente isso o livro vai trazer, né? Esse livro tem como tema uma redenção, especialmente ao relacionar com o parentesco remidor, o parente remidor. Boaz era o parente remidor, aquele que tinha que tomar mesmo como esposa alguma parente dele que estivesse em apuros. Por quê? Porque a mulher, já naquele tempo e até no período de Cristo, em Israel, se ela perdesse os homens da casa, fosse marido, fossem filhos, ela iria passar necessidade. Se não tivesse um parente que pudesse casar com ela para poder remir, ou seja, ajudá-la, poder recuperar a vida dela, ela passaria sérias necessidades. O esboço do livro, segundo Halley, basicamente vai trabalhar nos 4 capítulos da seguinte forma. O primeiro capítulo fala da peregrinação em Moabe. O capítulo 2 fala de Ruth, né, respingando o milho. Ela respingando no campo de Boaz. Ela vai lá e está colhendo. E no capítulo 3 e 4 fala de como Deus usa toda essa situação dela trabalhando no campo de Boaz para se casar com ele e se tornar essa matriarca da onde sairiam a família messiânica. Ok? Vamos então agora partir para a parte final dessa aula, falando sobre os livros de 1ª e 2ª Samuel. A página 9 e 10 da nossa apostila vai trabalhar essa questão, né, dos livros de 1º e 2º Samuel. Basicamente, a introdução e o título vão trabalhar, os livros vão registrar a transição de Israel de uma teocracia, que é o governo somente de Deus, Teos, Deus, Kratia, governo somente de Deus, para uma monarquia, ou seja, um governo de um homem, de um rei, o reinado de Saul, seria o caso, e depois o reinado de Davi. O título Samuel, ele procede muito provavelmente de uma tradição rabínica. Os rabinos são judeus, como se fossem os nossos pastores, bispos, os líderes, os conhecedores da lei
e das Escrituras, todas as Escrituras, né? Então, o Antigo Testamento inteiro ele é estudado e tem uma tradição rabínica onde esses rabinos tão importantes vão discorrer e falar e comentar todas as Escrituras, toda a Escritura, entendeu? A autoria e data vai praticamente falar dos livros de Samuel, são anônimos, né? Mas a tradição judaica então atribui o livro a Samuel mesmo. Esses rabinos vão atribuir esse livro, os livros a Samuel, com base em 1 Crônicas 29, que vai trazer como referência ali. Já comento que essa obra ela, de Samuel, depois de sua morte, ela vai ser continuada pelos profetas Natan e Gad. Por quê? Daquela mesma ideia, se Samuel morre, ele não vai escrever sobre a morte dele. Alguém escreve. Esses profetas Natan e Gad, segundo os rabinos, foram quem continuou os livros, e trouxe aquilo que precisava ser completado. Ok? E o livro tem que ser escrito então até 931 a.C., que seria um pouquinho depois após a morte de Salomão. O tema e propósito, historicamente, Samuel fornece esse elo crucial entre os juízes e a monarquia, né? Então vai trazer desde o período dos juízes até ao período dos reis. É uma narrativa que fornece uma perspectiva espiritual sobre os três personagens que são muito diferentes, que são fundamentais para se entender esse período da história de Israel, que é Samuel, que é um profeta extraordinário, um homem impecável em tudo que fez, Saul, que começa bem e termina muito mal, e Davi, que é o rei tão famoso que nós conhecemos, que embora seja um homem segundo o coração de Deus, ele teve uma série de erros e de falhas, né, que trouxeram consequências graves para ele e para sua família. Vamos pegar os esboços? O esboço de 1 Samuel. Então, dos capítulo 1 até do versículo 2 ao 11, vai falar sobre o nascimento de Samuel, como é que foi, Ana, né, toda aquela situação. Ele acha que ela está bêbada, e Ana está em profunda angústia, orando, clamando a Deus para que tenha um filho, para que tenha um herdeiro, promete, faz a promessa e depois cumpre. Do versículo 12 ao 36, é anunciada a mudança do sacerdócio. Então Eli se torna um profeta velho, um profeta que não ouve mais a Deus. E o menino Samuel ouve a Deus, né? Por isso, nos próximos capítulos vão ser vistos. Ou seja, Eli não ouve mais a Deus, não consegue organizar a sua casa, está uma bagunça. No capítulo 3, Samuel é chamado por Deus, ouve a voz de Deus quando Eli não consegue ouvir. Nos capítulos 4 ao 7, fala da captura dos filisteus, né, que a arca capturada das mãos dos filisteus, que foi capturada pelos filisteus, é devolvida. Então a arca fica 7 meses lá com os filisteus, mau negócio. Eles vão capturar a arca da antiga Siló, que era um lugar de adoração extremo. Daqui a pouco a gente vai falar uma nota arqueológica sobre Siló. Antes de Jerusalém ser estabelecida, desde que o povo se estabeleceu na terra, Siló era o lugar onde ficava a arca, o tabernáculo, etc. E a cidade vai ser destruída, e depois que ela é destruída, os filisteus pegam a arca. Ficam 7 meses, e de 7 meses de perturbação, porque eles trazem aquele objeto de adoração que remete à adoração a Deus, né? Embora não se adorasse a arca em si, mas a arca era prova da presença de Deus na terra. Levam para lá e são atacados por tudo quanto é tipo de males, até hemorroidas eles sofrem. Então finalmente eles devolvem a arca nesses capítulos. Do capítulo 8 ao 10 fala da organização do reino, como o reino vai ser organizado a partir de Saul, né? E aí, quer dizer, o reino está sendo preparado para ser organizado, porque nos capítulos de 11 a 15, Saul ele já tinha sido estabelecido, e como ele age como rei. Inicialmente muito bem, com suas vitórias, e depois no finalzinho ali até o capítulo 15, como ele vai apostatar, porque ele vai começar a ter precipitações, atitudes indevidas como um rei de Israel. Capítulo 16, Davi é ungido rei secretamente. Por que é ungido rei secretamente? Porque senão facilmente Saul o mataria. No capítulo 17 é o famosíssimo capítulo dos livros de reis, onde Davi, pastor de ovelhas,
Aliás, também a história de Davi sendo ungido rei, né? Ele, o menor de todos os seus irmãos, o mais franzindo, um pastor de ovelhas, e Deus escolhe porque Deus não julga, não vê como o homem vê. Deus olha por o coração, e Deus sabe o que cada ser humano, onde ele pode utilizá-lo, de que forma ele pode utilizá-lo. Curiosamente, Davi, já no capítulo seguinte, que é o 17, agora sim, ele vai ser utilizado por Deus de forma poderosíssima para matar Golias. Ele mete a pedrada na fonte de Golias, Golias cai, ele pega a espada, arranca a cabeça do gigante e ele se torna maior do que todos os guerreiros de Israel. Tanto que viu o cântico, Saul matou milhares. Bom guerreiro Saul. Mas Davi matou dezenas de milhares, o que coloca ele entre os grandes generais da história. Dos capítulos 18 ao 20, Saul tem ciúmes terríveis, justamente por essas histórias, justamente pelo fato de Davi ter se tornado o maior, não só seria o maior rei de Israel no futuro, né, fora o Messias, mas Davi seria considerado também o maior guerreiro de Israel. Dos capítulos 21 ao 27 é aquela agonia, quem já leu sabe como é, onde Davi, fugitivo da presença de Saul, Davi foge. Dos capítulos 28 ao 31, vai trabalhar todo aquele processo de morte de Saul. E aí nós entramos em 2 Samuel. Quando entramos em 2 Samuel, do capítulo 1 ao 6, olha só, é o pesar de Davi pela morte de Saul. É tocante, é impressionante, é difícil de entender se você não tem um coração parecido com o de Davi, o que também não é tão fácil de se achar por aí, diga-se de passagem. É difícil de entender como é que Davi, sendo perseguido por Saul, que estava sendo injusto, que estava sendo contra Deus, ele não intentou, como ele mesmo disse, contra o ungido do Senhor, contra aquele que Deus escolheu. Se Deus escolheu, Deus trate com ele. Hoje você tem essa questão de muitas vezes crentes fazendo barbaridades com outros crentes, com quem não é crente, em nome, dizendo que Deus está dando autoridade para ele fazer isso ou aquilo, quando na verdade o exemplo de Davi olha, ele não toca naqueles que Deus escolheu, né? E 6 capítulos só pelo pesar da vida de Saul. Capítulo 7 vai trazer a promessa. Deus promete a Davi um trono eterno, e aí, vamos pensar, é óbvio que Davi não vai viver eternamente, né? No sentido de, aqui na terra, governando. Esse trono eterno é para a descendência dele. Reis viriam, descendentes dele. Veremos que isso será interrompido por um tempo na história, mas o grande rei que vai governar para sempre, esse será estabelecido, que é o Messias, que é Jesus. Nos capítulos 8 ao 10, fala das vitórias de Davi, né, e seus grandes feitos. Os capítulos 11 e 12 começa o período que vai até o final, né, de 2 Samuel, que é o período triste da relação de Davi com Batseba. Aquela situação onde Davi olha para a mulher, ele não vai guerrear, Davi devia guerrear, Davi era um guerreiro, Davi devia estar em guerra junto com o seu povo, liderando as tropas de Israel, junto com seus generais. Davi não vai, Davi fica no palácio, como se estivesse cansado, alguma coisa do gênero, não cumpre o ministério que Deus tinha colocado na mão dele por completo. Ele apenas, que ele era rei e guerreiro também, ele fica ali somente como um rei, e aí ele vê Batseba, é tentado, não resiste, cede a tentação, Batseba vem engravida, ele, para se livrar da situação, por debaixo dos panos, chama o marido, tenta fazer com que o marido durma com Batseba, o marido não dorme com Batseba, ele manda o cara para linha de frente, não era o lugar dele, e na linha de frente da batalha, obviamente, o homem morre. Então Davi pega terrivelmente. Então Deus manda o profeta Natan falar profundamente com Davi, numa metáfora onde Davi fica indignado e vê o próprio erro. Ali, quando Davi vê o próprio erro, Davi se arrepende, Davi jejua, mas o filho que Batseba levava, esse filho morre. Esse filho morre e Davi, então, começa, no capítulo dos 13 ao 21, ele vai passar por todo tipo de tribulação na área da família, na área, né, do seu próprio reino, divisões no reino, levantes. Davi não vai ter mais paz a partir daí. O capítulo 22 é o cântico de louvor de Davi, que apesar de sofrer muito, sabe que os únicos sofrimentos que veio sobre a vida dele, reais, foi a partir do momento que ele desobedeceu a Deus. Mas ele é grato por tudo aquilo que Deus faz por ele. No capítulo 23 ele tem as suas últimas palavras. E no capítulo 24 o povo vai ser contado. Um detalhe importante, antes de a gente passar para a nota arqueológica aqui, é que eu falei que Batseba perde um filho, né? Deus faz com que o filho morra, porque Deus não aceita mesmo o jejum de Davi.
Mas o próximo filho de Davi com Batseba é Salomão. E esse filho, com essa mulher, que foi adquirido de forma indevida, mais uma vez mostrando a restauração de Deus na vida do ser humano, Deus faz com que esse filho se torne o futuro rei de Israel, um dos maiores reis, embora apesar dos seus erros, mas o rei que fez Israel chegar no seu período áureo e glorioso. Ok? Nota arqueológica. Segundo o Halley também, ele vai mostrar que Josué erigiu o tabernáculo em Siló. Por que Siló foi tão importante? Lembra que eu falei de Siló? Que o tabernáculo ficou lá e a arca até períodos bem próximos ali a Samuel. Josué erigiu o tabernáculo em Siló, né, em Juízes 18:1, e cada ano Israel ia a Siló sacrificar. Isso em 1 Samuel 1:3 fala. Davi trouxe a arca para Jerusalém, isso só em 2 Samuel 6:15, né, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Jeremias, fala no capítulo 7, versículo 12 ao 15, cerca de 600 anos antes de Cristo, Jeremias vai viver, ele se referiu a Siló como tendo sido destruída. O que se deduz dessa passagem é que Siló foi uma cidade importante, desde Josué até Davi. Ok? É uma cidade muito importante. E que depois disso, algum tempo antes de 600 a.C., foi destruída, desertada, deixando de existir. Uma expedição, aí entra a questão da arqueologia, uma expedição dinamarquesa entre 1922 e 1931, encontrou ruínas de Siló, cacos de louça de 1200 a 1050 a.C., apresentando evidência de cultura israelita sem qualquer sinal de ocupação antes dessa, nem de ocupação posterior, ou seja, a cidade foi pura, ela foi fundada por Israel, foi destruída ali, nunca mais ninguém fez nada ali, né? até o início do século XX, pelo menos. Né? Albright data a destruição de Siló, que foi um outro grande arqueólogo, Albright, data a destruição de Siló de cerca de 1050 a.C., assim as escavações combinam exatamente com o registro bíblico concernente a essa cidade. Então, cidade importante aí. Quero encerrar aqui a aula com o ponto teológico de hoje. O ponto teológico que eu quero trabalhar é justamente a questão das promessas de Deus. E as promessas de Deus vão trabalhar a questão da teologia própria mais uma vez. Teologia própria na área dos atributos de Deus. O que são os atributos, Carlos? Os atributos são as características de Deus. Existem dois tipos de atributos. Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Aquilo que Deus, sendo todo-poderoso, ele comunica, como o amor. Deus também comunica a inteligência, né, a sabedoria. São atributos comunicáveis. Deus tem por excelência, mas ele também nos dá. E os atributos incomunicáveis é aquilo que só Deus tem. Por exemplo, a eternidade do nível de Deus. Nós podemos nos tornar eternos em Cristo. Ou sem Cristo, no caso do inferno. Uma pessoa, a partir do momento que o ser humano passa a existir, ele não morre, ele não deixa. Então ele não deixa de existir. Diferente da existência de Deus. Né? O ser humano vai ter existência no céu e no inferno. Deus sempre existiu, não tem origem nem fim. Isso atribui diretamente ao caráter de Deus aquilo que Deus ele pode fazer além do ser humano. São os atributos incomunicáveis. Aquilo que Deus ele não compartilha com o ser humano. Os comunicáveis é o que ele compartilha, como amor, etc. As promessas, voltando para a questão das promessas de Deus, que é o nosso ponto teológico, eu cito aqui J.D. Douglas, no seu dicionário da Bíblia. Ele cita Blaise Pascal, que foi um filósofo e pensador cristão, que fala o seguinte, que aquilo que Deus tiver prometido com sua boca pode ser e será realmente cumprido com suas mãos. E o sinal que Deus intervira, conforme a Bíblia, pois a sua palavra jamais retorna vazia. Diferente dos homens e os deuses pagãos, Deus conhece e controla o futuro. E ele faz várias referências, como 1 Reis 8, Isaías 41, 43, Romanos 4. Né? Ou seja, por todos os livros históricos existe um padrão de promessa divina e de cumprimento histórico que pode ser acompanhado. Isso aí o Van Reid, ele vai trabalhar isso, ele vai mostrar isso, que expressa essa verdade, o ponto de convergência nas promessas do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Davi e os pais mediante os profetas, e é a pessoa de Cristo. Todas as promessas de Deus são confirmadas neles. Então, assim, o ponto de convergência é Cristo. Ok? Então, as promessas de Deus são cumpridas, os livros históricos nos revelam isso, e primeira parte da aula dada. Aguarde, então. Muito obrigado pela sua presença, por estudar, continue se dedicando, e até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.